Então, pessoal, você sabia o que é disjuntor DC bipolar de 25 usado em milhares de sistemas solares é um mito perigoso? Você não sabia que é um mito perigoso? Painel solar com disjuntor de 25 usado em milhares de instalações solares é um mito perigoso? Ponto de interrogação. Sim, uma string solar típica de 17 amperes, muitos instalam disjuntor de 25 achando que estão protegendo, mas olhe isso. Você está aplicando um disjuntor de 25 para uma corrente nominal de 17 amperes. Se você dividir 17 por 25, é 0,68, ou seja, 68%. Você está confundindo gerador diesel com gerador solar. Isso é vergonhoso, pessoal. Colocando em risco a vida das pessoas. Colocando em risco a vida dos consumidores, de usuários de energia solar. O resultado? O disjuntor conduz, mas não desarma sob carga. O arco se mantém aceso, carboniza os contatos e pode iniciar o incêndio. Disjuntor DC bipolar de 25 é mito. É mito. Conduz, mas não desarma o sol. Instalação segura é conhecimento técnico. Você tem que ter conhecimento técnico para projetar um sistema de energia solar, para não cometer um erro grave desse tipo, aplicando disjuntor de 25 em painéis 17. Então, pessoal, disjuntor DC de 25. O erro mortal PV solar de 700. Por que o disjuntor DC bipolar é mito? O fator de arco é 1,8 multiplicado pela tensão nominal, ou seja, a tensão nominal total dos painéis solares. Digamos que você está usando 16 painéis em série, que é proibido. Você não pode usar 16 painéis de 700 em série. Por quê? Se você tem 761,6 DC, o arco pode atingir 1507 durante a abertura, chamada interrupção de tensão. Isso é perigosíssimo. Isso ultrapassa o limite dielétrico interno do disjuntor de 1500. Você vê que ultrapassou 1500 volts. E ele solda, queima ou explode. Você não pode usar em série 16 painéis solares de 600. Veja só, você está usando um disjuntor de 1000, tá vendo? E mesmo que se você usar um disjuntor de 1500, não dá, porque aqui ultrapassou 1507 volts, certo? Porque nos cálculos dessas tensões que chegou 1507, eu tenho que multiplicar pelo fator 1,8. Se você tem 16 painéis multiplicado pela tensão de circuito aberto 47,6, vai dar 761,6. Multiplicado pelo fator 1,8, multiplicado pelo fator, digamos, baixas temperaturas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para baixas temperaturas. Então tem que multiplicar pelo fator 1,1. Vai dar 1507, tá aqui 1507, ó. Ultrapassou o disjuntor de 1000, tá aqui. E mesmo que se você usar um disjuntor de 1500, não dá, porque tá passando 7 volts, 1507. Vai explodir. Então você não pode usar 16 painéis, nem para disjuntor de 1000, nem para disjuntor de 1500 e nem para disjuntor de 25 amperes. Também aqui é proibido você usar esse disjuntor de 25. Certo? Entenderam até aí?
Vamos a seguir. Por que você não pode usar um disjuntor de 25? Aqui é onde estão os cálculos avançados. Por que você não pode usar disjuntor de 25 em painéis solares 17 amperes? Nós temos um gráfico. Analogia. Analogia significa comparação. Eu vou comparar os tempos de disparo para os fatores 0,68 e 0,85. Você usa o 0,68. É erradíssimo. Porque, olha, se eu dividir a corrente nominal dos painéis, são 16 em série. É 17. A corrente não altera. Se eu dividir, você aplicou um disjuntor de 25. Vai dar quanto? É 0,68. O erro gravíssimo. Você está confundindo gerador solar com gerador diesel. Isso é vergonhoso. Olha só esse fator. Para esse disjuntor desarmar, ele vai levar um certo tempo. E tem a raiz quadrada de 2, que vai aumentar esse tempo, que é perigosíssimo. Certo? Então, antes da gente interpretar aqui o gráfico, leia o texto para você interpretar um gráfico. Certo? Aqui nós temos um gráfico à esquerda e leia o texto para interpretar o gráfico. Pré-carga. Você usa o fator 0,68, laranjo. Está aqui laranjo, presta atenção. Laranjo aqui. Você vê que ele é o maior de todos. Você está usando o fator 0,68. Tempo mais alto? Sim. Disparo lento, risco maior. Erro gravíssimo. Agora, o fator que eu uso, 0,85 é o verde. Eu uso 0,85, que é esse aqui, ó. Que eu apresentei na aula passada, que você não assistiu. Certo? Você não assistiu a minha aula passada e está todo perdido aqui. 0,85 verde. Tempo aceitável? Sim. Proteção eficiente. Certo, não é certíssimo. Sobrecorrente 1,41 vermelho, tempo crítico, disparo rápido necessário. Então, esse fator 1,41, ele é inalterável, você não pode alterar ele, porque é uma lei da física. Ele é o tempo de disparo, ele há um aumento de disparo relacionado com a raiz quadrada de 2, 1,41. E é perigosíssimo. Você não pode alterar esse fator. Então, aqui você vê que você está aplicando o pré-carga, um fator de pré-carga 0,68 altíssimo, que o tempo de disparo relativo chegou a 2,16. Como foi que você chegou a esse ponto 16? Ora, você aplicou 0,68, errado. Se eu dividir 1 dividido por 0,68 ao quadrado, é igual a 2,16. Está lá no gráfico, olha aqui, ó. E a máquina lá, ó. 2,16. Como eu aplico o 0,85, ele é bem menor, ele é 1,38. Significa que o disjuntor vai desligar mais rápido, porque eu estou usando o disjuntor de 20. Então, se eu dividir 1 dividido por 0,85 ao quadrado, é igual a 1,38. Está aí 1,38 na máquina. Meu disjuntor de 20 vai desligar mais rápido que o disjuntor de 25. Então está aí o erro que você cometeu, certo? Você vê, se eu fizer esses cálculos, presta bem atenção. O disjuntor, vamos fazer o cálculo aqui, o tempo que esse disjuntor vai disparar, certo? Ele vai disparar no tempo maior, perigosíssimo. Você sabe quantos segundos ele vai disparar? Em 2,16. Então, se eu pegar 1 dividido por a frequência de 60 Hz, vai dar 0,016 segundos. Certo? 0,016 segundos. Vai anotando aí no papel. 60 multiplicado 2 vezes 120 graus elétricos, que é da corrente alternada. Que significa 120 ciclos por segundo. Então, se eu dividir isso aqui por 0,5, eu vou obter quanto?
240 ciclos. Se eu multiplicar esse 245 0,016 é 3,84 segundos. Se eu multiplicar pela raiz quadrada de 2, que ela está aqui, ó, no gráfico, ó. Aí é o perigo que você usou o disjuntor de 25. Multiplicado por 1,41, raiz quadrada de 2, dá 5,4 segundos. Se eu dividir pelo teu fator que tu aplicou aqui, olha a burrice que você fez, ó. Se eu dividir pelo fator 0,68, ó o tempo que esse disjuntor vai levar para desarmar. 7,9 segundos o sistema já pegou fogo. 7,9 segundos teu sistema já pegou fogo. Por quê? Porque tu usa disjuntor de 25 amperes porque não estuda, cara. Quer dizer, tu faz engenharia, curso técnico, estuda no Senai, aí não sabe dimensionar um disjuntor. Aí o erro fatal aí. 7,9 segundos que esse disjuntor vai disparar. Aí, ó. Disjuntor DC de 25, erro mortal. O mito, disjuntor DC bipolar de 25. Disjuntor DC bipolar só existe no marketing. Só existe no marketing. Marketing. Todos esses usuários, consumidores que têm energia solar em casa são analfabetos. O consumidor, usuário de energia solar, que tem energia solar em sua casa, eles são analfabetos. Porque ele não tem conhecimento de painéis solares, ele não tem conhecimento de disjuntores, ele não tem conhecimento de baterias, e nem tem conhecimento de carro elétrico. E quer comprar carro elétrico. E fica criticando carro elétrico. Não sabe usar nem energia solar. Imagine carro elétrico. O marketing é para pessoas analfabetas, que para mim não pega para mim. Porque nenhum vendedor, ele me engana. Porque eu estudo ciências. A China hoje ela se dá bem, porque temos bilhões de analfabetos no planeta. Bilhões. Na engenharia, ele é mito para manobra sob o sol. Mito para manobra sob o sol. Isso significa que você não pode manobrar esses disjuntores com o sol brilhando. Você não pode manobrar esses disjuntores bipolar sob o sol. Por que você não pode manobrar? Mas eu mostrei para vocês que você não pode manobrar. Por que você não pode manobrar? Você não pode manobrar porque está aqui o fator 1,8, ó. E a raiz quadrada de 2 aqui, ó. E a raiz quadrada de 2 aqui, ó. Tá aqui ela, ó. No vermelho, ó. Raiz quadrada de 2. Aqui, eu apresentei essa aula passada. Quem está assistindo essa aula hoje está todo perdido. Por quê? Ele não assistiu essa aula aqui, ó. A lei da física. Interrupção de tensão no chaveamento. Quer dizer, quando há uma interrupção de tensão no chaveamento, há uma mudança em todas as grandezas elétricas. Porque 10 mais 10 é 22 e não 20. Quem pensa que dois fusíveis paralelos de 10 soma 20 está errado. Por que você está errado? Por que você está errado? Porque 2 fusíveis de 10 é 22. Por que é 22? Paralelo. Nós temos aqui 2 fusíveis de 10. 2 vezes 10, 20. Por que é 22? Ora, eu tenho um fator 1,8. Cada fusível daqui, o fator é 0,9. Se eu somar 0,9 mais 0,9 é 1,8. Se eu dividir 1,8 por 2 é 0,9. E se eu dividir 10 dividido por 0,9 é 11. Então já se sabe que 10 mais 10 é 22.
Porque está aqui, 10 mais 10. 10 mais 10 quanto é? 22. Acabei de fazer os cálculos. E por que esse fusível de 20 ele não é 20, é 18? Ele está 20, você instalou 20. Mas na interrupção de tensão causada por uma sobrecarga do circuito, ele é 18 e não 20. Por quê? Porque se eu multiplicar 20, se eu multiplicar 20 multiplicado por 0,9, é 18, não 20. Isso aqui é configurações, lei da física. Preste atenção ao resultado desse projeto. Instalação segura é conhecimento técnico. É preciso você ter conhecimento técnico para mexer com energia solar. A combinação, fator 0,85, desligamento, vai para cá. Aqui eu tenho um disjuntor. O fator de desligamento do disjuntor, o fator dele é 0,85. Por quê? Porque eu estou aplicando painel 17, né? 17 dividido por 20, que é o disjuntor que eu estou aplicando, é 0,85. Então, o fator de desligamento. E fator 0,9 é de curto-circuito, garante a proteção total. 0,9 por quê? Esse fusível ele vai desligar com 18, porque 18, presta bem atenção, 18, então 17 dividido por 18 é 0,9. Aqui 0,9. Então, lendo aqui o texto, e fator 0,9 por circuito garante proteção total. Evita arco elétrico sustentado, reduz o tempo térmico de disparo e impede incêndio em string fotovoltaico. Reduz o tempo térmico de disparo, pessoal.